E aí, pessoal, beleza? Não é um horário muito legal para eu gravar aqui, o sol tá se pondo, daí pega bem aqui na frente da minha casa, mas é o horário que eu consigo, então vai ficar assim. Eu vim gravar essa prova aqui que me pediram, tá? Eu vou fazendo sempre uma pastinha lá, colocando as provas na fila, né, conforme vão me pedindo, e conforme eu vejo também que há interesse, né, e que são provas interessantes, então essa daqui é da banca CPCom, né, que me pediram. Da cidade de Água Branca, acho que é Água Branca, tá aqui no Brasão, né? Tá aqui, né, Silvia? A Prefeitura Municipal de Água Branca, da Paraíba, e é desse ano, tá? 2023. Então, me pediram para fazer a análise e a resolução dessa prova no canal. Uma prova bem complicadinha, né? Não é uma prova fácil, tá? Achei os textos bem complicados, porque eles misturam um pouco aí da parte pedagógica, né, que eu não tenho conhecimento, então para mim fica um pouquinho difícil na hora de interpretar, mas eu gosto de trazer assim mesmo para vocês, né, até porque daí vocês podem deixar aí nos comentários, né, uma ajudinha aí, e também a parte que eu não entendo, que eu não consigo entender, vocês colocam aí para me ajudar, né, para auxiliar também os inscritos aí que vão vir pesquisar e vão vir assistir a análise do canal, né? Como eu sempre digo, a parte mais fácil para mim é gramática, vocabulário, interpretação, mas quando envolve daí a parte específica aí de conhecimentos pedagógicos, abordagens, métodos, para mim já fica mais difícil. Mas enfim, eu trago do mesmo jeito, porque eu sei que daí vocês colaboram com os comentários de vocês. Depois ali na descrição do vídeo eu vou colocar todas as informações, então, das minhas aulas, dos meus cursos, né? Quem quiser mais informações é só me chamar lá no WhatsApp, tem também o grupo dos teachers. Eu estou agora para dezembro, dia 5 de dezembro agora, então a gente vai começar um preparatório para o concurso lá de Caucaia, que é a Banca Cetred. Então, quem tiver interesse, serão 8 aulas ao vivo, 4 no mês de dezembro, 4 no mês de janeiro, até o dia do concurso, que é dia 28 de janeiro. Vai ser um curso bem puxado, bem completo, tá? Envolvendo gramática, interpretação de texto e vocabulário. Então, mesmo se você não vai prestar o concurso de Caucaia, mas quer manter a tua rotina de estudos, né? Que a gente sabe que para concurseiro o que é muito importante é manter a rotina de estudo, né? Nunca deixar para estudar só um mês antes do concurso, porque isso daí não adianta. Então, mesmo que você não vá prestar esse concurso, mas quer manter a tua rotina, vai ser um curso bem completo e por um preço bem acessível. Então, me chama lá no WhatsApp que eu passo todas as informações para vocês, tá? E também eu estou abrindo alguns horários para aulas particulares, tá? Aulas individuais. Tem ali no canal os shorts ali que eu publiquei, então, com essas informações. Mas qualquer coisa me chama no WhatsApp que eu passo as informações mais detalhadas se você tiver a fim de fazer, tá bom? Então, vamos lá. Então, a parte de conhecimentos específicos, que é onde eu trabalho, né? Então, o primeiro texto aqui. The word Englishes and linguistic diversity in the English language classes. Proposal of a didactic activity. Então, quando a gente tem um texto grande, isso é muito bom, né? E aqui a gente já tem, ó, abstract. Então, isso daqui me diz o quê? Isso daqui é um artigo científico, né? Provavelmente um abstrato, né? Aquele resuminho que tem o abstract de um TCC ou de um artigo de um mestrado, enfim, né? De uma pós, né? Então, eu já sei que aqui vai ser um resuminho de um artigo apresentado. Então, eu tenho aqui um título bem longo, que isso vai ajudar bastante para eu falar, para eu entender do que está sendo falado aqui. Então, os ingleses, né, as variações do inglês que existem no mundo e a diversidade linguística da aula da língua inglesa e uma atividade didática também proposta. Então, aqui eu vou ter, nesse artigo aqui, vai ter uma atividade didática proposta. É claro que aqui eu não vou ter atividade, porque aqui eu só vou ter o resumo, né? As linhas numeradas, então vamos lá, uma tradução aqui bem rapidinha que eu já preparei aqui para vocês. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para minha caneta. Devido ao processo de colonização do Império Britânico, a atual, lembrem que current é um falso cognato, né? Significa atual. A atual situação econômica e o impacto cultural dos Estados Unidos
não é difícil encontrar discursos que associem a língua inglesa exclusivamente com essas pessoas. Que pessoas? As pessoas, né, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, né, da Inglaterra, no caso, dos Estados Unidos. Porém, com a globalização e os avanços tecnológicos, autores como Crystal afirmam que a língua inglesa é atualmente o idioma global, pois, ou uma vez, né, uma vez que ela tem um papel de destaque, um papel proeminente ao redor do mundo, incluindo no ambiente educacional. No entanto, tal alcance, né, conceived as a language, tá? No entanto, such a reach, tal alcance da língua inglesa, não a torna, na verdade, concebida como uma língua de todos, o que pode influenciar até mesmo na aprendizagem do inglês como um idioma adicional. Desta forma, encontramos os ingleses mundiais, uma perspectiva que promove uma concepção plural da língua inglesa, proporcionando uma visão deste idioma segundo uma perspectiva de multiplicidade. Assim, o objetivo desse artigo é discutir como essas variações do inglês podem ser uma ferramenta de disseminação da diversidade linguística do inglês na sala de aula. Além disso, uma atividade didática de ensino da língua inglesa será apresentada, formulada por meio de um conteúdo baseado na abordagem do prisma do inglês como idioma mundial e na pluralidade linguística. Palavras-chave, então, ingleses mundiais, diversidade linguística, ensino da língua inglesa, atividade didática. Para mim, é um texto complexo pelo fato de eu não ter esse conhecimento didático, né? Mas para vocês que são formados em letras, daí já fica um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá. As questões 26 a 29 serão de acordo, então, com esse texto, tá? 26. In the abstract, the concept of world English or Englishes is closely connected with. Então, nesse texto, o conceito de inglês ou ingleses mundiais, né, globais, está muito conectado com o quê? Então, veja bem, como é que eu, sem conhecer esse assunto, só sabendo traduzir, no caso, o texto, né? Como que eu posso chegar a uma resposta? Bom, então, o que eu tenho que procurar aqui? Primeiro, o que está falando, né? Está falando dessa questão das variações, das variedades do inglês, dos ingleses que a gente tem no mundo, né? Que não é só essa questão do que é falado na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas dessas variedades dos ingleses mundiais, né? World Englishes. Então, eu venho aqui para as alternativas. Eu olho aqui para a letra B. The perspective of English varieties is spoken mainly in England and the USA? Não. Não são das variedades faladas principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, essa daqui eu já posso eliminar. Eu vou por eliminação, mas eu tenho que ter fundamentos para eliminar. Eu não posso simplesmente eliminar por eliminar, entendeu? Se eu não sei uma resposta, eu tenho que procurar pistas até eu chegar na resposta correta. Mas essas pistas, elas têm que ter um certo fundamento. Eu não posso simplesmente eliminar por eliminar. Então, aqui eu sei que eu não estou falando daqueles que são falados principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Não, eu estou falando dos ingleses, das variações de inglês que são faladas no mundo todo. Tá? Então, essa eu posso eliminar com certeza. A disseminação das abordagens baseadas no conteúdo do ensino da língua inglesa, não,
aqui está falando da atividade didática que vai ser apresentada, que foi formulada baseada numa abordagem, que o conteúdo baseado na abordagem para fazer essa atividade didática que vai ser apresentada, mas não é na disseminação disso. Aqui fala na disseminação da diversidade linguística, não da abordagem do conteúdo aqui, entendeu? Então, aqui não é também. Olha aqui, a diversidade linguística usada em qualquer língua, em qualquer aula de língua estrangeira? Não, não é na aula de qualquer idioma estrangeiro. Está falando do inglês, não é em qualquer idioma estrangeiro. Está sendo específico na língua, no ensino da língua inglesa, não é de qualquer idioma estrangeiro. Bem diferente isso. A disseminação das variedades de prestígio, quer dizer, as variedades mais faladas, que são consideradas as pronúncias mais corretas? Não, não é isso que está falando. Está falando da perspectiva da pluralidade linguística. Eu vi isso em algum lugar. Eu devia ter sublinhado. Eu sublinhei, mas não sublinhei o que devia, né? Multiplicidade. A perspectiva da multiplicidade, mas eu tenho a impressão de pluralidade no final aqui. Aqui, ó. Pluralidade linguística, tá? Então, é aqui que está o importante. Então, essa daqui é a certa. Perspectiva da pluralidade linguística da língua inglesa, tá? Então, partindo do princípio que eu não sabia qual era a resposta, eu fui eliminando a menos provável até chegar à resposta correta. 27. Based on the perspective of world Englishes to be taught in the English class, it is possible to infer that. Então, baseado na perspectiva dos ingleses globais serem ensinados na aula de inglês, é possível inferir que. Então, a partir desse texto, o que a gente pode inferir? Quando a pergunta diz o que se pode inferir, é o que você pode deduzir. Não necessariamente isso está implícito, ou melhor, desculpa, está explícito no texto, tá? Você pode deduzir, então isso pode estar implícito ali. Mas cuidem para não chegar a conclusões muito mirabolantes, né? Você tem que deduzir isso com o que está ali no texto. Então, o que o ensino dessas variedades do inglês podem, ao ser ensinados, né, na sala de aula, o que isso pode acontecer? O que você pode deduzir? It favors linguistic stereotype over other varieties of English. Vai favorecer estereótipos linguísticos sobre outras variações de inglês? Não, não fala nada de estereótipos linguísticos, né? Não fala que um vai favorecer o outro, tá? Não tem nada disso daqui aqui. Não fala isso. Simplesmente ele fala que não vai mais, que a questão aqui do britânico e o americano não vai mais se sobrepor. Que qualquer variedade ali pode ser inglês. É um inglês válido, né? Não está falando que vai haver algum estereótipo sobre uma outra variedade. Emphasizes the role of English native speakers as the owners of the language. Enfatiza que o papel dos nativos, dos falantes nativos de inglês, são os donos da língua. Não, pelo contrário. Né? Vai tirar um pouco essa questão de que só um nativo pode falar inglês correto. It caused globalization and technological advances, including in the education environment. Causou a globalização e os avanços tecnológicos, incluindo no meio educacional. Não causou, né? Não foi ele que causou a globalização e os avanços tecnológicos. Reinforces the belief about the ideal native speaker. Ele vai reforçar a crença que o ideal é você ser um nativo. Não
não vai reforçar a crença de que o ideal é falar como um nativo, né? It helps break the hegemony of certain varieties of English over others. Ele vai ajudar a quebrar essa hegemonia, né, de certas variedades do inglês sobre outras. Isso é verdade, né? Então, vai tirar aquela ideia de que só existe o britânico e o americano, né? Não existe o sul-africano, não existe o australiano, não existe o inglês jamaicano, não existe o canadense, não. Existem muitos ingleses pelo mundo, né? Então, essa daqui é a resposta certa. Vai ajudar a quebrar essa hegemonia do americano e o britânico, né? Que inglês você estuda, britânico ou americano? Eu estudo inglês. Morreu o assunto, né? Nonetheless. Nonetheless, such a reach of the English language does not make it, in fact, conceived as a language of all, which may even influence the learning of English as an additional language. The connective nonetheless indicates. Então, o nonetheless aqui é um connective, né? Ou uma conjunction, ou uma linking word, ou um discourse marker, enfim, chame como quiser, né? O nonetheless, ele faz parte da família, vou pegar aqui minha caneta, do nevertheless. Quem fez o curso de inglês para concurso comigo esse ano sabe, né? Nós ficamos um mês estudando as linking words, né? Foram 4 ou 5 aulas só de linking words. Nevertheless faz parte da mesma família que faz parte da mesma família do however. E esses são parte da família do contraste. Então, sempre você tem que saber qual é a família da linking word, tá? Você tem que saber pelo menos 3 ou 4 representantes daquela família. Porque a partir do momento que você sabe a família, você sabe por qual você pode substituir a que família pertence. E cada família, às vezes, tem umas subfamílias, né? Ah, o pai separa da mãe, vai formar uma nova família, né? Vai ter filhos com outro. Então aqui nós temos o nonetheless, o nevertheless e o however. Então, eles são da família do contraste. E não adianta, a gente tem que memorizar, tá? Não tem solução. Ah, mas não tem uma fórmula. Não tem, tá? Tem que estudar, cara. Tem que estudar. Não tem fórmula mágica, não tem milagre, não tem nada. É estudo, tá? Eu sempre digo, eu não vendo fórmula mágica, eu não vendo milagre. Quer vir estudar comigo, vai ter que estudar, vai ter que ralar, tá? É isso que eu vendo. Estudo, disciplina, rotina, tá? The terms cultural impact, educational environment and didactic activity. Eu não lembro a pronúncia de didactic, eu acho que eu estou falando errado. Mas enfim, depois não, eu vou procurar agora. Peraí que eu vou parar o vídeo e eu vou procurar, porque eu não consigo ficar falando errado. Não, é didactic mesmo, estava certo. Então, didactic activity are examples of. Então, isso daqui são, esses 3 grupinhos aqui são exemplos do quê? Primeira coisa, identifica o que você tem aqui, nem olha para as alternativas. Primeiro, identifica o que você tem aqui, tá? Cultural é um adjetivo. Impact é um noun. Educational é um adjetivo. Environment é um noun, um substantivo. Didactic é um adjetivo. Activity é um noun, um substantivo. Então, gente, isso daqui não tem como ser um adjetivo. Adjectival groups, não tem como ser verbal groups, não tem como ser pre-modifiers, post-modifiers, pre-modifiers, sei lá. O que é isso? Isso aqui só pode ser nominal groups, porque eu tenho noun. Eu tenho substantivo. Só pode ser nominal groups. O que são nominal groups? Sintagma nominal. Sintagma nominal. Locução nominal, nominal phrases, tá? Quem fez o curso comigo sabe também, a gente estudou um monte daqui, tá? Então, você vai ter um adjetivo e um substantivo. Você pode ter um determinante, um adjetivo e um substantivo, tá? Então, isso daqui é um nominal group. Só pode ser porque você tem um substantivo aqui, não tem como ser outra coisa. Tudo que tiver aqui vai estar acompanhando o substantivo. Então, tudo vai estar em função do substantivo, só pode ser um nominal group, não tem como ser outra coisa, tá bom? Vamos para o segundo texto. Ó, vai falar sobre BNCC. Cara, eu vi muito pouca coisa de BNCC nos 4 semestres que eu fiz da faculdade.
Então, assim, ó, se eu falar alguma besteira, vocês colocam ali nos comentários, tá? Coloquem lá, Silvia, tu falou besteira, me corrija, tá bom? Sem problema nenhum, mas com muita educação, tá? Então, vamos lá. Novamente, eu tenho aqui um título bem grandão, né? Então, vamos lá. Brazil's National Common Curricular Base, BNCC, and the Training of English Language Teachers, Challenges and Possibilities. Então, a base comum, a Base Nacional Comum Curricular, né, BNCC, e a formação de professores de inglês, desafios e possibilidades, né? Então, vamos lá. É fundamental dizer que esses eixos, embora tratados separadamente na explicação da BNCC, estão intrinsecamente ligados às práticas sociais da língua inglesa e devem ser trabalhados nas situações de aprendizagem propostas no contexto escolar. Em outras palavras, é a linguagem em uso, sempre híbrido, polifônico e variável, que leva ao estudo das suas características específicas e não deve haver nenhum eixo, especialmente o do conhecimento linguístico, tratado como pré-requisito para esse uso. Cara, eu só traduzi. Se eu dizer que eu entendi é outra história. Mas vamos lá. Vamos fazer de conta que eu estou respondendo isso daqui, né? In line with BNCC, we may infer that. Então, alinhado com a BNCC, nós podemos deduzir que... Uau! Olha aqui. Uma coisa muito importante que foi dita aqui, ó. Onde é que eu vi aqui? Que, apesar dela tratar esses 5 eixos separadamente, onde é que eu vi que são 5 eixos? Separadamente, eles são intrinsecamente ligados, né? E devem ser trabalhados ligados, né? E nenhum deve ser tido como pré-requisito, tá? Isso daqui é bem importante para a gente responder essa daqui. Porque aqui diz assim, ó, onde é que eu vi? Aqui, ó, a letra C. O Students' Linguistic Knowledge is the prerequisite for its use. Não, nenhum deles deve ser pré-requisito, né? Então, essa daqui eu já posso eliminar. Agora, o starting point, que é o negócio, tá? Aqui, os eixos devem ser usados, devem ser trabalhados isoladamente. Não, eles não devem ser trabalhados isoladamente, porque lá no início diz, apesar de eles serem explicados separadamente, eles são intrinsecamente ligados. Então, essa daqui também está errada, tá? A competência linguística do aluno deve ser o ponto de partida. That of the linguistic knowledge não deve ser nenhum eixo. Então, nenhum eixo pode ser, né? Nem a competência linguística do aluno. Então, não pode ser o ponto de partida. Para o ensino da língua inglesa, os eixos não devem ser o ponto de partida. Não. Devem ser o ponto de partida. Não. Social practice. A língua em uso e o estudo das suas especificidades. Em outras palavras, é a linguagem em uso.
social practice of the English language and should be worked out in the learning situations proposed in the school context. Tá aqui. É a linguagem, ó, linked to the social practice of English language. Então, social practice of language. É aqui que tem que ser o ponto de partida. Então, é a letra A. Até aqui que são 5 eixos, né? Sabia que eu tinha visto 5 eixos em algum lugar. Mas é confuso isso daqui. Muito confuso. Baseado no texto 2, analise true or false. Os 5 eixos prescritos na BNCC deveriam ser tratados separadamente. Não, eles são explicados separadamente, mas eles devem ser trabalhados juntos. Então, essa é falsa. Então, eu elimino você, eu elimino você. A BNCC adota uma perspectiva moderna da diversidade e o uso diário do... Sim, é uma perspectiva moderna, né? Vamos ver a última. BNCC dificulta o desenvolvimento do conhecimento linguístico. Não, não dificulta, né? A última é falsa, então é essa daqui. Então, realmente, é do meio a verdadeira. Letra B. Não, letra D. Letra D. 32. The relative pronoun that can be omitted. Tá, mas ele é pronome relativo nos 3 casos que ele está sublinhado? Aí que tá o porém. O that, gente, o that ele pode ser muita coisa. Ele pode ser pronome demonstrativo. Ele pode ser pronome relativo. Ele pode ser conjunção. E ele pode ser advérbio. Então, não é porque ele está ali que ele vai ser pronome... Eu não sei se ele é se ele é pronome relativo nesses 3 casos aqui. Aqui eu não tenho certeza, mas aqui eu acho que ele é conjunção. Enfim. Será que ele pode ser omitido nesses 3 casos? Aonde que ele pode ser omitido e onde que ele não pode ser omitido? Primeiro que eu acho que ele não é pronome relativo nos 3 casos, mas tudo bem. Aqui ele está acompanhando o say, porque o say é um reporting verb. Ele é usado no reported speech, né? He said that... Parará, parará. He said that he was tired, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó. He said that he was tired, né? Vocês já cansaram de fazer reported speech, vocês sabem que esse that é opcional, né? Então, esse that aqui, eu posso omitir. Agora, quando eu tenho that depois de um adjetivo ou de um advérbio, aquilo é uma conjunção. Ele tá acrescentando uma nova informação à oração. Ele é uma conjunção. And variable that leads to the study of its specific or especially that of linguistic knowledge. Ele está acrescentando uma nova informação à oração. Aqui eu não posso omitir. Eu só posso omitir o say aqui, o primeiro, na linha 1. Eu só posso omitir esse daqui. "33. Essa daqui é danadinha também, ó. It is essential to say that these axes are intrinsically linked to the social practices of the English language and should be worked out in the learning situations proposed in the school context. The modal verb expresses. O modal aqui é o should. Daí o should a gente aprende a vida inteira que é conselho, né? You should study more. Você deveria estudar mais. Mas o should aqui, ó, ele tá numa norma, né? Numa regra. Tá lá na BNCC. Aqui é uma obrigação, é uma norma, é uma regra, tá? Então o should ali é quase um must.
vem de você entender o contexto, tá? Então, eu colocaria obrigação, não um conselho. Aqui você não está aconselhando, você está lendo uma norma. I won't be impressed by technology in the classroom until you figure out how to install Google directly in my brain. Eu não ficarei impressionado com a tecnologia em sala de aula até você não descobrir como instalar o Google diretamente no meu cérebro. For back-to-school supplies, I need a notebook app, a pencil app, an eraser app, a ruler app. Para o material de volta às aulas, eu preciso de um aplicativo de caderno, um aplicativo de lápis, um aplicativo de borracha, um aplicativo de régua. Tudo em aplicativo, né? 34. Essa eu achei confusa. Eu nunca consigo interpretar cartoon. Para mim, o cartoon sempre dá errado a interpretação. Eu nunca consigo interpretar certo os cartoons. Acho que eu tenho problema com desenho. Based on both cartoons, it is possible to infer that. Então, baseado nos dois cartoons aqui, o que você pode deduzir? Que os meninos do século XXI, as crianças do século XXI, exigem... Peraí. 21st century boys, technological demands different from adults ones, exigem tecnologia diferente do não, peraí. 21st century boys, as exigências tecnológicas dos meninos, das crianças do século XXI são diferentes dos adultos? Claro que são. O Google é a principal fonte de pesquisa das escolas hoje em dia? Não está dizendo isso, né? As crianças não sabem como usar os materiais tradicionais das escolas hoje em dia, de volta às aulas hoje em dia, tá, mas isso não está nos dois, né? Tem que analisar ambos aqui, ó. Os adultos não concordam com as exigências tecnológicas das crianças. Os avanços tecnológicos podem causar uma falta de comunicação entre os adultos e adolescentes, né? Realmente é a letra A. Mas eu não sei, eu nunca consigo entender direito isso daí. Alinhado com os cartoons, analyze the following sentences, true or false. For the boy in text 3, probably the real technological advance in schools has not happened yet. Para o menininho aqui do 3, ainda não aconteceu um verdadeiro avanço tecnológico, né? Porque ele disse só quando eu consegui instalar o Google na cabeça dele. Não, é verdadeiro, né? Sorry. É verdadeiro. Então, anula você, anula você, anula você. Nowadays, hoje em dia, os alunos estão totalmente dependentes da tecnologia digital, verdade? A tecnologia aumenta a criatividade e a autonomia dos alunos. Não, né? Bem o contrário. Bem o contrário. No texto 13, o phrasal verb figure out. Figure out é você descobrir, né? Então, take something into, levar em consideração, não. Get information, conseguir informação sobre alguma coisa ou alguém, não. Be a significant and noticeable, ser parte significante de alguma coisa, não. Indicar ou representar alguma coisa em números, não. Figures são números, tá? Be able to understand, ser capaz de entender ou resolver algum problema. In eraser, o sufixo eu não colocaria o sufixo R, eu colocaria o sufixo ER, tá? Tem a mesma função em eraser. Eraser é borracha, né? Então, é aquele que apaga, né? Erase é apagar, eraser, aquele que apaga. É que nem teach, que é ensinar. Teacher, aquele que ensina. Apagador, drive, dirigir, driver, motorista, né? Paint, painter. Então, eu tenho que achar aquele também que está no verbo e aquele que faz a ação do verbo. Então, in never não é. Large aqui é comparativo, comparativo, comparativo. Então, é observer, né?
Dá uma pausa aqui, tomar uma aguinha. E vamos lá, vamos para o último texto, então. Meet the Teacher, an interview with Raquel Ribeiro. Então, conheça a professora, uma entrevista com Raquel Ribeiro. Então, aqui nós temos duas perguntas e duas respostas. Então, primeira pergunta, can you explain why you think there is value in integrating technology into language learning and teaching? Então, você pode explicar por que você acha que há valor na integração da tecnologia na aprendizagem e ensino de idiomas? Aí a Raquel responde, né? Os valores chaves na minha perspectiva são aquisição e expansão do vocabulário, comunicação e inclusão. Tudo que eu pesquisei e compartilhei sempre apontaram para esses princípios. O primeiro valor que eu vi foi relacionado ao benefício de usar dicionários para expandir o vocabulário dos alunos. Então, um artigo sobre como os sul-coreanos estavam usando QR Codes para vender mercadorias nas plataformas de metrô me deu uma ideia que os QR Codes poderiam também serem usados para comunicação durante as aulas. A inclusão se tornou uma nova preocupação minha quando eu conheci um aluno cego numa sala com 15 outros alunos com visão. Eu realmente queria que ele tivesse a melhor experiência de aprendizagem possível e eu percebi que o aplicativo de QR Code tinha um grande potencial. E, de fato, ele pôde fornecer uma experiência comunicativa mais inclusiva que acabou beneficiando o grupo todo. É outra pergunta. Na sua perspectiva, quais têm sido as grandes mudanças no ensino e aprendizagem de idiomas nos últimos 2 ou 3 anos? Se olharmos no desenvolvimento, né, no treinamento profissional contínuo dos professores, passamos por uma era do livro para uma era da experiência. Os professores, como eu, podem expressar suas práticas através das mídias sociais. Isso nos ajuda a nos apoiarmos e encontrar maneiras mais criativas de ensinar e envolver nossos alunos. Através da internet, professores em locais distantes podem acessar conferências, eventos e cursos de maneira mais democrática. Da perspectiva dos alunos, há mais comunicação, interatividade e maneiras de trazer o mundo para a sala de aula. Há uma preocupação em incluir a diversidade de culturas e respeito por pronúncias de nativos, de falantes nativos e não nativos da língua inglesa. Finalmente, junto com o desenvolvimento de recursos tecnológicos, especialmente aplicativos, há um crescente interesse para incluir o pensamento crítico como uma das alfabetizações que nós queremos ensinar ou ensinamos, né? Esse texto já está um pouquinho mais fácil, né, para a gente compreender. Então, vamos para as perguntas. In agreement with test 5, we may state that. Então, de acordo com o texto 5, nós podemos afirmar que the teacher has created the QR code app. Não foi a professora que criou o app de QR Code, né? Ela utiliza, mas não ela que criou. Então, a gente nem precisa ler o resto da frase, porque não foi ela que criou. Technology favors lexical development, communicative and social linguistic competences improvement. A tecnologia favorece o desenvolvimento léxico, a comunicação, a melhora das competências comunicativas e sociolinguísticas.
Mas é a tecnologia que favorece. Isso daqui ela fala que os valores chaves na perspectiva dela. Confuso, vamos esperar um pouquinho. Inclusion was the first principle considered by the teacher while integrating technology into her class. A inclusão foi o primeiro princípio considerado pela professora. Não foi o primeiro. Ela falou dos três, né? Os três valores chaves, né? Um deles era a inclusão, mas não foi o primeiro. Então, não. Inclusion, diversity, and critical thinking, among other issues, have been taken into account in the teachers' classes. Inclusão, diversidade e pensamento crítico, entre outros assuntos, foram levados em consideração nas aulas da professora. Inclusão, diversidade e pensamento crítico, que ela falou aqui, né? Foram levados em consideração. There is a concern to emphasize English native speakers' accents. Não. Em nenhum momento fala-se em enfatizar o sotaque nativo, tá? Hoje em dia, qualquer coisa que você fale em sotaque nativo não é considerado, tá? Hoje em dia não leva-se em consideração você ter uma pronúncia igual a um nativo. Pelo contrário, você respeita todos os sotaques, desde que o sotaque, a pronúncia, não prejudique a sua comunicação. Não é pronúncia errada, não é você pode manter o teu sotaque, mas a tua pronúncia tem que estar correta, tá bom? Tem uma grande diferença nisso, né? Então vamos ver. A tecnologia favorece. Essa tá certa. Mas aqui não diz que a tecnologia favorece, aqui diz o que ela levou em consideração, né? Então, não é o que a tecnologia favorece, é o que ela levou em consideração para utilizar a tecnologia na sala de aula. Então, tá aqui, ó. Have been taken into account, tá? In line with text 5, it's possible to infer that. Então, em alinhamento, né, com o texto 5, é possível inferir que pre-service, não fala de pre-service teachers, tá? Não fala de professores antes de começar a dar aula. Pre-service é os professores que estão antes de começar a dar aula, ou seja, eles ainda não estão trabalhando. Fala de professores que estão trabalhando, tá? Porque é contínuo aqui, ó. Continuing Professional Development, tá? Isso é professores que estão trabalhando. É in service, não é pre-service. In-service teachers development is much more experience-based nowadays. Sim, porque ela fala dos professores que eles saíram de uma book era, ou seja, aquele que seguia o livro, para uma experience era. Então, para uma era da experiência. Chega de seguir livro, nós vamos para a prática, tá? Então, essa daqui tá certa. Native speakers of English teach non-native learners how to master. Não. Não são nativos que ensinam, os professores não são nativos. Continuing professional development for teachers has focused on how to create new tech. Não é como criar apps, não. Os professores não têm que criar apps, eles têm que aprender a usá-los, tá? Então é aqui, ó. E a última questão. Um exemplo de voz passiva. O que eu tenho que ter na voz passiva? Verbo to be, em qualquer tempo verbal, mais um verbo, no que eu chamo de terceira coluna, que é o past participle, né? There has been... Não, aqui eu tenho sujeito, né? Eu não tenho como ter voz passiva com there has been. We're using, não. Have, não. Be used. Tá aqui. Estou fazendo uma playlist de voz passiva aí no canal, então se você tem dúvida de voz passiva, segue a playlist que eu estou fazendo. Toda terça e quinta está saindo, tá? Está saindo vídeo de voz passiva.
Então, terminamos aqui essa prova, espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu falei alguma besteira, deixem ali nos comentários, me corrijam, tá? Porque essa prova tinha bastante coisa em relação a conhecimentos pedagógicos, né, que eu não tenho. Vou deixar todas as informações ali no box de descrição do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Thank you very much and see you next video. Bye bye.